Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Quero compartilhar com você o texto de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Abra sua Bíblia, deixa ela lá aberta, para a gente poder passear por alguns versículos. Eu quero compartilhar com você algo muito especial. Algo que nós temos orado, pedido a Deus. E talvez a gente peça a Deus algo sem ter a compreensão exata do que nós estamos pedindo. Nós temos orado há muitos anos, todas as terças-feiras, por um avivamento, pedindo a Deus um avivamento. Mas o que esperar de um avivamento? Como a gente vai saber que estamos vivenciando um avivamento, se Deus permitir que isso aconteça conosco? Se o Senhor nos agraciar em responder às nossas orações e nos presentear com um mover do Espírito, como será esse mover? Como é um avivamento? O que se espera de um avivamento? E aí, lendo alguns livros, algumas passagens sobre as histórias dos avivamentos, eu fiquei muito emocionado com o relato do avivamento que aconteceu na Coreia. E eu peguei um trecho do relato da história do avivamento na Coreia para compartilhar com os irmãos. O trecho do livro, ele diz assim: depois de orarmos por mais ou menos um mês, um irmão propôs que nós parássemos com as reuniões de oração, pedindo um avivamento, porque ele disse: já oramos por um mês e nada de especial aconteceu. Vamos orar então cada um na sua casa, como cada um achar conveniente. Porém, a maioria dos irmãos que estavam ali decidiu continuar, a despeito de alguns que voltassem para casa, aquela reunião de oração, crendo que o Senhor não deixaria de conceder à cidade deles, chamada Pyongyang, na Coreia, o que ele já tinha dado numa cidade próxima chamada Cássia, um mover do seu espírito. Resolveram dar mais tempo à oração ao invés de menos. O irmão sugeriu: vamos parar, vamos orar em casa, até agora não aconteceu nada. Aqueles irmãos disseram: não, vamos continuar orando, e resolveram dar mais tempo. Com este propósito, mudaram inclusive o horário do encontro, que era de meio-dia, e colocaram às 4 da tarde, porque eles pensaram assim: quem ainda quiser esticar até a hora do jantar, pode fazer isso. Não houve quase nada além de oração e oração e oração durante aquelas tardes, durante 4 meses. E segundo o seu próprio testemunho, o resultado foi que eles se esqueceram que eles eram metodistas ou que eles eram presbiterianos, e eles só se reconheciam como uma verdadeira igreja, uma única igreja. Foi produzida nos joelhos e duraria e glorificaria ao Altíssimo. Era agora a primeira semana de 1907. Todos esperavam que Deus abençoaria de modo especial durante aquela semana que tinha o Dia Universal de Oração. Mas chegaram ao último dia e ainda não houvera nenhuma manifestação especial do poder de Deus. Naquele sábado, à noite, quase 1.500 pessoas estavam reunidas na Igreja Presbiteriana Central, na Coreia. Os céus, acima deles, pareciam ser de bronze. Seria possível Deus lhe negar um derramamento, quando toda aquela igreja orava por isso? Então, de repente, todos ficaram espantados, quando um presbítero local, da igreja local, chamado Kyu, que era dirigente da igreja, ficou em pé e disse àquelas 1.500 pessoas: eu sou o Akan aqui. Deus não pode abençoar a igreja por minha causa. Um amigo meu me chamou à sua casa e me disse: presbítero, estou para morrer. Por favor, ajude a administrar os meus negócios, porque minha esposa não entende nada, ela vai ser incapaz de fazer isso. E realmente eu administrei o patrimônio daquela viúva, mas eu consegui embolsar $100 do seu dinheiro. E ninguém percebeu isso.
Estou impedindo a obra de Deus. Vou devolver esse dinheiro à viúva amanhã de manhã. A igreja toda ficou impactada com aquele testemunho do presbítero. E naquele momento reconheceu-se que as barreiras estavam caindo e que Deus, o Deus Santo, havia finalmente chegado. Uma convicção de pecados passou por toda aquela congregação. O culto, que havia começado às 7 horas da manhã, naquele domingo, só terminou às 2 da manhã do dia seguinte. E durante todo aquele tempo, dezenas e dezenas de pessoas estavam em pé, esperando, chorando a sua vez, para também confessar os seus pecados. Como o senhor Swilling disse, valeu bem a pena ter passado vários meses em oração, pois quando o Deus Santo enviou o seu Espírito, realizou mais em metade de um dia do que todos nós missionários poderíamos fazer em metade de um ano. Em menos de 2 meses, mais de 2.000 pessoas haviam se convertido. Até meio do ano de 1907, quando houve o avivamento na Coreia, houve 30.000 conversões em 6 meses, ligadas à cidade de Pyongyang. Até 1910, 3 anos depois, o avivamento claramente ainda não havia esfriado, pois em outubro daquele ano, 4.000 pessoas foram batizadas em uma semana, e outras milhares haviam enviado seus nomes pelas comunicações da igreja, dizendo que fizeram sua decisão também de se tornar cristãos. Avivamento, irmãos. Avivamento mexe com todas as estruturas. Avivamento revela quem somos. Avivamento exalta a Deus e humilha, e santifica, e constrange a igreja por causa do seu pecado. Atos capítulo 2, está registrado o derramar do Espírito Santo sobre os apóstolos. Atos capítulo 2, irmãos, é a referência do que se esperar de um avivamento, uma vez que, como na Coreia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em todos os lugares, o que tem acontecido tem sido semelhante a Atos capítulo 2. A história mostra que o Espírito Santo não mudou a sua forma de agir. O que aconteceu em Atos capítulo 2 tem acontecido em todos os lugares onde Deus tem derramado o seu avivamento. A primeira coisa, irmãos, que nós podemos esperar de um avivamento, quando o Espírito Santo finalmente romper os céus, não vai ser religiosidade, não vai ser um culto mais animado, não vai ser nada visível, mas uma das coisas que vai acontecer é a mudança de atitude, a mudança de atitude dos crentes. Isso com certeza vai mudar. Em Atos capítulo 1, verso 21, você verá que em Atos 1, 21, Pedro está preocupado com o grupo, com a segurança do grupo, com a continuidade do grupo, com a institucionalidade do grupo, que o grupo estava incompleto, o grupo precisava ser complementado. Verso 21 diz assim: portanto é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. A preocupação de Pedro era com o grupo, as estratégias, quem iria substituir, recomeçar. Aí o Espírito Santo foi derramado no capítulo 2, e aí você vê agora no verso 14, o que aconteceu com Pedro. Então Pedro se levantou com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão e começou a pregar. Veja que Pedro, antes do Espírito Santo, estava focado em coisas, em atividades, no grupo. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, Pedro deixou essas coisas de lado e se preocupou em fazer a obra do Senhor acontecer. Ele se preocupou em se levantar, sair daquele esconderijo e começar a pregar às pessoas. A primeira coisa, queridos, que acontece quando um avivamento é derramado sobre as nossas vidas é uma mudança de perspectiva e uma mudança de atitude. Aquilo que hoje é prioridade, deixa de ser prioridade. Aquilo que hoje a gente briga, mata e discute e não sei o que, deixa de ser
prioridade. E a prioridade passa, de fato, a ser aquilo que está no coração de Deus: os perdidos. Os perdidos. Nós dedicamos mais tempo, maior parte do nosso tempo dentro da igreja, nós dedicamos a maior parte dos nossos recursos dentro da igreja, e nós passamos a maior parte do nosso tempo convivendo e brigando com os irmãos da igreja. Quando o mundo lá fora está perdido, e quanto Cristo ainda não voltou para buscar a sua igreja por causa dos que estão lá fora perdidos. Você precisa entender que a volta de Jesus não será determinada por um terremoto, por uma guerra, por uma pandemia, por nenhum desses sinais, porque todos esses sinais foram descritos em Mateus capítulo 24 como apenas o início das dores. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Vai se multiplicar a igreja, vai surgir falsos profetas, e Jesus disse assim: é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Vão perseguir a igreja, vão matar muitas pessoas, vão ridicularizar os cristãos, e Jesus disse: mas é necessário que isso aconteça, e ainda não é o fim. E quando é que vai vir o fim? Quando o evangelho for pregado a todos os povos, então virá o fim. O fim é marcado pela pregação do evangelho à última pessoa que precisa ouvir. A nossa prioridade, irmãos, ela é radicalmente mudada quando o Espírito Santo é derramado sobre nós. O que esperar de um avivamento? A gente se focar e as nossas ações principais serem naquilo que de fato agrada a Deus, e não nas outras picuinhas que o diabo tenta nos ocupar para nos enfraquecer. A segunda coisa que você precisa entender, que nós devemos esperar de um avivamento, irmãos, é uma profunda convicção, um entendimento profundo de quem somos. No Atos capítulo 2, verso 16, ele diz assim: ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí ele descreve tudo o que o profeta Joel profetizou. Verso 22 ao verso 24. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, esse homem foi entregue por um propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda dos homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Quando um avivamento, irmãos, é derramado sobre nós, o entendimento e a convicção de quem é Jesus, da sua obra, do seu poder, do seu senhorio, entra no nosso coração. Acredite que há muitas pessoas que vêm para a igreja, às vezes nem saber por quê, vem pelo hábito, e chega na igreja e está totalmente desconectado do culto, e sai da igreja e parece que a capa de crentes fica em casa, e ele vai trabalhar, e ele vai para qualquer outro lugar, e ele começa a viver como sempre viveu. Quando um avivamento é derramado sobre as nossas vidas, a convicção profunda e o entendimento de quem é Jesus, o que Ele fez por nós, e o que Ele espera de nós, nos toma, nos controla. Nada é mais importante. Você precisa entender que quando Jesus chamou, pescadores deixaram barco e rede para seguirem a Jesus. Uma convicção espiritual. Cobradores de impostos largaram sua profissão para seguir a Jesus. Deixaram lá a banca para seguir a Jesus. Médicos deixaram para seguir a Jesus. As pessoas abriram mão do que tinham, porque elas tinham uma convicção de quem era Jesus. Hoje, irmãos, nós abrimos mão de Jesus. Porque se o trabalho toma meu tempo, eu não posso ir para a igreja. Se eu quero viajar, eu não posso contribuir com a igreja. Se eu estou cansado, eu fico em casa descansando. Se eu posso assistir o culto pela internet, eu prefiro assistir um filme, novela ou qualquer outra coisa. As pessoas trocaram as coisas e suas vidas por Jesus. Hoje nós trocamos Jesus para viver nesse mundo. Um avivamento muda isso. Muda essa prioridade. Não só a atitude,
mas a perspectiva. O que esperar de um avivamento, irmãos? Verso 37 nos diz, melhor dizendo, verso 4, nos diz uma coisa muito interessante. Olha o que é que diz no verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Sabe o que é isso, irmãos? Experiências de intimidade. As pessoas, quando olham esse texto, querem discutir qual é o tipo de língua, quando na verdade é algo muito mais importante do que língua, porque o texto diz, eles foram cheios do Espírito Santo. E se não fosse língua? E se fosse outra coisa? O que importa é qual foi o sinal que foi manifestado. O texto está dizendo que o sinal é resultado de uma ação de Deus. E qual é a ação de Deus? Todos foram cheios do Espírito Santo. O grande problema, irmãos, é nós vivermos a vida cristã com um tanque vazio. Porque a vida, o nosso coração, o nosso espírito é como um tanque. Se não enche, a gente usa, desgasta, e onde se tira e não bota, acaba. Se nós não temos uma vida pessoal com Deus para estar alimentando esse tanque, a gente caminha com regras, a gente caminha com filosofias, a gente caminha com princípios, mas não tem intimidade com Deus. Não tem paixão por Deus, não tem amor por Deus, não tem reverência na presença do Senhor, não tem o temor do Senhor no nosso coração, porque temor, reverência, amor, paixão, emoção, é intimidade. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a vida da igreja, deu uma intimidade. O relato que eu fiz do avivamento da Coreia, na Igreja Presbiteriana Central da Coreia, em 1907, diz que tinha metodistas e presbiterianos orando. Depois de 4 meses, ninguém estava preocupado em qual era a tua igreja, qual é teu trabalho, qual é o teu salário, onde é que tu mora. Eles se sentiam um só na presença do Senhor. Avivamento, amados irmãos, muda atitude. Avivamento muda convicção. E avivamento, irmãos, nos dá experiências de intimidade com Deus. O que mais nós podemos esperar de um avivamento? Verso 37 do capítulo 2 diz assim: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? O que faremos? Verso 41 diz: e os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O que é que se espera de um avivamento? Quando o Espírito Santo age, irmãos, nós temos quebrantamento e ajuntamento. As pessoas começaram a se ver pecadoras e começaram a se ver perdidas. Jonathan Edwards, um grande pregador inglês, século 17, ele pregou um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E usado pelo Espírito Santo durante aquele avivamento que Deus estava derramando no país de Gales. Quando Jonathan Edwards pregou esse sermão, irmãos, o texto, a história diz que as pessoas se agarraram nas pilastras da igreja, com medo que o chão da igreja se abrisse e elas fossem engolidas pelo inferno por causa da convicção dos seus pecados. Você já imaginou que é terminar um culto e as pessoas se segurando com medo que o chão se abrisse? Tamanha a convicção de que a ira de Deus poderia vir sobre eles se eles não se arrependessem. Eles se arrependeram e um avivamento foi derramado sobre a vida deles. Quebrantamento, irmãos, e ajuntamento. O prazer de estar junto, o prazer de estar na presença do Senhor é algo tão extraordinário que se torna compulsivo. Quanto mais tempo você está, mais tempo você quer passar. O último relato de avivamento, menos de um ano atrás, numa universidade nos Estados Unidos, alunos que estavam no seu momento de culto e depois do momento de culto iriam voltar para a sala de aula. O pastor pregou, saiu e os alunos continuaram lá. Tinha um rapaz chorando compulsivamente. Os colegas chegaram junto dele e perguntaram: por que você está chorando desse jeito? E ele disse: Deus falou comigo. Eu estou vivendo assim, 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 eu estou em pecado e tal, tal, tal. E quando ele confessou, o outro disse: rapaz, pior estou eu.
E assim aqueles colegas que estavam juntos começaram a chorar uns com os outros e confessarem uns com os outros. E nada de voltarem para a aula. E o professor volta e diz assim, o que está acontecendo? E o professor escuta o que estava acontecendo. E daqui a pouco o professor começa a chorar também. E ele começa a confessar também. E assim vai chegando e vai chegando. E aquele culto de 1 hora, no intervalo das aulas do seminário, durou mais de 1 semana de forma ininterrupta. Os alunos saíram das suas salas, os professores saíram de suas salas, a direção saiu de suas salas, os familiares vieram saber porque os filhos não voltaram para a escola. E o culto continuava, e o culto continuava. É um avivamento, irmãos, porque quebrantamento e ajuntamento é o que se espera de um avivamento. Verso 42, irmãos, nós temos aqui uma outra característica, algo que se deve esperar de um avivamento. 42 diz assim, até o 46... E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam se mantinham unidos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio, no templo, partindo o pão de casa em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. Avivamento, irmãos, é a única coisa que faz igreja parecer com igreja. As características de uma igreja, elas só aparecem com um avivamento. Porque num avivamento, irmãos, todos querem aprender a palavra de Deus. Elas se dedicam ao ensino dos apóstolos. Todos querem ter comunhão. Então, se uma coisa chateou e magoou e tal, se resolve, porque todos estão lutando pela comunhão, pelo partir do pão e nas orações. Como é que você está? Está precisando de quê? Deixa eu orar por você. Ora por mim. Passa lá em casa. Quero te ver. Igreja. A gente não entende o que é isso. Os que criam se mantinham unidos, tinham tudo em comum. Não tinha ninguém que se achava melhor do que ninguém. Não tinha ninguém que queria guardar mais do que o outro. Todo mundo pensava no bem comum. Vendiam suas propriedades e bens. A gente vive num mundo que a gente é ensinado a guardar, a estocar, a juntar, para pensar no futuro. O avivamento diz assim, não. O futuro é o reino dos céus. A obra precisa ser feita, os famintos precisam ser alimentados, os perdidos precisam ser salvos, precisa de recurso. Todos os dias continuavam a se reunir-se no pátio do templo e partiam o pão de casa em casa. Interessante como eles não estavam preocupados com essa nossa preocupação frenesi de tentar ter um templo que seja agradável, porque se for quente demais, a pessoa não vem para o culto. Se for frio demais, a pessoa não vem para o culto. Se estiver chovendo, se estiver assado, e a gente fica refém de às vezes ter que se preocupar com coisas que são secundárias. Porque em outros lugares as pessoas se reúnem numa caverna, debaixo de uma árvore. Mas a gente fica com inveja das igrejas que têm uma estrutura melhor, porque a gente quer ter uma estrutura melhor. E até para essas coisas é difícil. O povo se reunia no pátio do templo, de casa em casa. Eles queriam estar juntos. Isso só quem faz é um avivamento. Por que nós precisamos de um avivamento, irmãos? Porque tudo isso que nós estamos vendo em Atos, que o Espírito Santo faz, nós precisamos. E nós não conseguimos fazer sozinhos. Quando eu estou pregando para você nessa manhã, e vou terminar dizendo isso, eu não estou esperando que você se esforce para viver dessa forma. Eu estou querendo que você entenda que eu e você não conseguimos viver dessa forma. Por isso que nós precisamos de um avivamento. Porque enquanto não vem avivamento, a gente continua investindo com coisas secundárias que vai ficar para o anticristo na terra, porque não vai ser arrebatado. Enquanto não houver avivamento, a gente está brigando um com o outro. Enquanto não tiver um avivamento, a gente está ficando em casa por causa de chuva. Enquanto tiver um avivamento, a gente tem uma Bíblia que só abre de domingo. Enquanto a gente não tiver um avivamento, a gente está preocupado em viver e ganhar dinheiro. E os perdidos que se exploda. A gente não tem como mudar isso. Só um avivamento. Só um avivamento para ninguém ficar sorrindo e pousando de santo quando todos somos pecadores.
E o Senhor sabe que a gente merecia o inferno. Só um avivamento para fazer a gente entender que se a gente tem uma possibilidade de receber uma função, é para servir, é para abençoar. Só um avivamento, irmãos. E eu vou dizer que a última coisa que o avivamento faz está no verso 47. E eles contavam com a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que haviam de ser salvos. Quando um avivamento é derramado, há um impacto social e há o crescimento. Impacto social é as pessoas olharem para nós e verem uma diferença radical, a ponto de achar que eu e você somos ETs. Não é possível que viva uma pessoa no mundo dessa forma. Aí vai dizer, não é ET, é um cristão. O problema é que hoje o que as pessoas olham para um cristão não faz a diferença. É igual a todo mundo. Bateu, levou. Se disser alguma coisa, se não disser o que não disse, vai ouvir o que não quer. A gente é assim. A gente não tem diferença. A gente não salga mais. A gente não ilumina mais. As pessoas olham para nós e veem pessoas iguais a elas, com os mesmos defeitos delas, e somos. Mas quando um avivamento produz e é derramado, e essa transformação acontece, e não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, é o Espírito Santo em nós, a gente começa a falar coisas que não falava, a pensar em coisas que não pensava, e a fazer em coisas que não fazia, e as pessoas vão olhar e dizer assim, como? E aí as pessoas são impactadas pelo Evangelho. Você já deve ter ouvido muito essa frase que diz assim, viva o Evangelho, se necessário pregue. Ela está correta, mas essa frase aconteceu durante um avivamento, que a vida das pessoas era tão impactante, que as pessoas nem precisavam pregar. Hoje, a gente vive, prega e não faz diferença, porque as pessoas que estão à nossa volta não se convertem. Nós precisamos de um avivamento, porque aí nós vamos viver o Evangelho, e esse Evangelho vai impactar as pessoas, e a igreja vai ser vista com outros olhos. Uns vão meter pedrada, e outros vão dizer assim, quem é esse povo? Uns vão perseguir, querer matar, outros vão dizer assim, eu preciso me juntar a essas pessoas, e o crescimento virá. Que o Senhor nos ajude a recebermos um avivamento, e esperar isso de um avivamento. Não culto mais animado, não manifestação de poder, não prosperidade dos crentes ficando ricos, mas isso aqui é um avivamento.